O Flamengo está sob nova direção. BAP é o novo presidente do Flamengo. Será que vai haver mudanças? E Felipe Luiz, será que vai permanecer no Flamengo? E o estádio, será que vai sair? Vamos dar uma olhada aqui no que a imprensa tem a dizer sobre isso. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos para ESPN e o canal do Veni Casagrande. O link vai estar na descrição e bora pro vídeo. Clube de Regatas do Flamengo? Do Flamengo tem um novo presidente. Olha o BAP aí na tela. Ele já falou, vamos ouvi-lo. Com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Principais planos agora do futebol, que pode dizer que a torcida está ansiosa. Fazer o nosso estádio, ganhar tudo, coisas simples. Tem diretor de futebol novo, alguma... Vamos anunciar. Tá aí. Concorrida a entrevista coletiva do novo presidente rubro-negro, já falando num novo presidente de futebol. Eugênio? Que você fala dizia... em José Boto, um português, que está trabalhando na Croácia, mas já passou por outros clubes portugueses e tal. Seria o nome para comandar o futebol do Flamengo. O BAP sempre prometeu ter uma administração profissional no Flamengo, algo que a gente cobra aqui muito, né? Sim. Tirar da mão de correntes políticas, como foi o caso durante toda a gestão aí do Landim, do Marcos Braz. Era um braço político do clube gerindo o futebol. E, ao que parece, o nome escolhido é do português José Boto. Mas, acima de tudo, essa eleição que se deu com uma larga vantagem. Surpreende a você, Eugênio? Não me surpreende. É uma oposição ex-situação, participou da gestão do Landim? Exatamente. Essencialmente é o mesmo grupo que se dividiu. A gente sabia, desde que o Landim foi eleito lá atrás, que havia ali uma coalizão de várias forças políticas do Flamengo para que ele se mantivesse como presidente. Ele foi reeleito, o BAP era um dos vice-presidentes, esse que está abraçado com ele, o Flávio Willermann, que agora é o novo vice-presidente do Flamengo, também era o responsável pelas finanças do Flamengo, até 6 meses atrás. Ele é que tocava as finanças do Flamengo. Então era um grupo administrativo muito forte, que basicamente era o que funcionava melhor no Flamengo. Questão administrativa e financeira. A gestão esportiva a gente sabe que foi muito atribulada esse tempo inteiro. Então, quando o Landim sinalizou que o candidato dele seria o Rodrigo Dunche, o BAP e esse grupo, ele decidiu lançar a sua própria candidatura. A gente já sabia que o BAP queria ser candidato há muito tempo, e eles foram muito eficientes na campanha. Contaram também, obviamente, com todos os problemas que o Landim proporcionou, né? Na verdade, é uma grande resposta do Flamengo a um Landim que, se ele queria ser uma espécie de dono do clube, ele queria se eternizar no poder. O Rodrigo Dunche já tinha anunciado, e ele até brincou com isso em algumas entrevistas. CEO. Ele CEO, ele continuaria mandando. Claro. Uma ideia até que se transformasse em SAF, que ele fosse o CEO da SAF, para se eternizar no poder. E tentando se colocar num patamar maior do que os grandes ídolos do clube. Entrou em rota de colisão, por exemplo, com o Zico. Mais recentemente, a gente tem debatido aqui quase que todo dia a situação do Gabigol. Uma gestão incompetente esportiva. São 2 anos aí que o Flamengo conseguiu ganhar agora um título de Copa do Brasil, quando entrou ali o Felipe Luiz, que foi uma solução de última hora. O projeto não era o Felipe Luiz, o projeto era o Tite. As coisas muito mal conduzidas no futebol do Flamengo nos últimos anos. E a resposta foi gigantesca, né? Já tinha começado no Maracanã no domingo, quando o Maracanã em coro pediu a saída do Landim. E ontem a diferença de 600 votos, mais ou menos, numa eleição de 3 mil, e que ainda tinha mais um candidato, dá para dizer uma vantagem, né? Uma vitória muito forte, acachapante, diria eu, sobre um candidato que era o da situação. Então o Flamengo deu, não sei como será o BAP, dizem também que o BAP tem muitas questões, mas eu acho que a grande resposta foi ao Landim. Você não vai ser o dono do Flamengo, você não é maior do que o Flamengo, a instituição é mais forte do que você. A minha interpretação é essa. Foram 2 gestões, né, do Landim. Foram 2 gestões. E óbvio que é saudável a democracia, e, enfim, uma mudança
faz parte, né? A oposição venceu e tem novos desafios. É uma nova gestão no Flamengo, Mari, professor, e a gente sabe como qualquer gestão num clube grande, num clube como o Flamengo, vai ter muita cobrança. Quais são os grandes desafios? O primeiro é a profissionalização, né? O presidente é novo, mas a figura é carimbadíssima. Eu fazia o BB Debate aqui há 7 anos, a gente já falava de BAP como uma figura chave na política do Flamengo, o que ele era. É uma dissidência. Que bom essa perspectiva do diretor de fora, é isso que estava faltando, é isso que o Flamengo... É aí que a coisa estava pegando, porque a gestão em relação a finanças... De fora você diz estrangeiro? Bem. De fora do ambiente político do Flamengo. Sim, não precisa necessariamente ser um português, mas um profissional. E o BAP já assume acenando para isso, né? Colocando à parte as polêmicas que o envolvem. O BAP é uma figura bastante polêmica. Eu só lamento, a gente estava falando da proporção de votos, um clube como o Flamengo não pode ter um presidente eleito com 1.731 votos dentro de um colégio eleitoral de 3.000. Isso é brincadeira, né? Está na hora dos clubes no Brasil terem um pouco mais de representatividade do seu torcedor. Recentemente, aí um conselheiro do Corinthians falou que o clube não é dos torcedores, é dos sócios, né? Daquela meia dúzia de bairro. E está na hora de quebrar isso. O Internacional, nas últimas eleições em Porto Alegre, foi o clube que mais conseguiu ampliar esse colégio eleitoral. E a gente está falando do Flamengo, gente. O Flamengo é uma potência mundial dentro do Brasil. Não pode ter uma representatividade. O presidente não pode ser eleito com 1.731 votos. Mas já que são as regras do jogo no momento... Quem sabe assim em quase todos os clubes, né, professor? Claro, quase todos os clubes brasileiros. O Inter foi uma exceção. Representatividade pequena, né? Que seja também um desafio do BAP. Eu gostaria de ver ele trazer, já que é uma dissidência, quando você tem dissidências de grupos políticos, a gente imagina que haja diferenças, e ele falou de muita coisa que não pôde fazer, né? Quem sabe ele põe a mão na massa e também pense um pouco mais nisso, na representatividade do Flamengo, para além dos muros da Gávea, ou hoje também os muros do Ninho do Urubu. Eu gostaria muito que o novo presidente do Flamengo profissionalizasse, inclusive, a maneira como o clube enxerga o time feminino do Flamengo, porque a gente está falando de uma potência como camisa, como torcida, como arrecadação, e o futebol feminino do Flamengo, ele ainda não foi colocado nessa grandeza de projeto. Um time que se apoiou durante muito tempo na Marinha, e isso funcionou, isso foi importante, essa parceria para as profissionais do clube, mas conquista o título brasileiro em 2016 e de lá para cá fica, de fato, um projeto muito abaixo do que pode ser o Flamengo, né? Nessa temporada não consegue nem avançar nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro Feminino, conseguiu fazer um mercado interessante, mas, de fato, o projeto fica esquecido porque o time não rende, o time perde forças nas fases decisivas, não se classifica e fica, de fato, um pouco sem direção, sem ter perspectivas. Então, acho que quando ele fala em profissionalizar, ele assumiu o clube de regatas, né? Ele não assumiu o futebol masculino. Então, acho que ele precisa também olhar um pouco para o futebol feminino, porque cada vez mais os clubes de camisa eles precisam se responsabilizar pela profissionalização da modalidade. Tem o estádio também, hein, na agenda. Ele citou o estádio, mas é um ponto importante, né? Importantíssimo, né? Ainda mais, né, nesse novo modelo do futebol, o estádio está diretamente ligado à arrecadação e ao jeito com que o modelo de negócio para o estádio, né? O Flamengo já tem a possibilidade de entender o que aconteceu com o Palmeiras, o que aconteceu com o Corinthians, o que aconteceu com o Atlético Mineiro, o que aconteceu com o Grêmio. Tem vários modelos aí para se espelhar, para que você não se torne que o estádio não... Falar sobre a eleição presidencial do Flamengo. Ontem foi uma cobertura extremamente cansativa, mas foi uma cobertura muito boa, porque a gente pôde mais uma vez fazer um trabalho, no meu ponto de vista, um trabalho super imparcial, trazendo sempre os dois lados, na verdade os três lados, né? Porque tinha o Maurício Gomes de Matos também, não tinha só o BAP, não tinha só o Rodrigo Dunst, tinha o Maurício Gomes de Matos, que acabou ficando na terceira colocação. Mas, gente, o que eu quero falar aqui agora
E antes de eu começar a falar, quero pedir para você também se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Se quiser dar uma moral naquela caixinha de Natal, tem o Pix aí na descrição também. Enfim, o que eu quero falar no vídeo de agora é sobre essa eleição. E eu acompanho o Flamengo desde 2017. Assim, como jornalista, obviamente, porque como torcedor eu vi muitas eleições também. Lembro muito a de 2012, com Eduardo Bandeira de Mello se tornando presidente, vencendo Patrícia Amorim, enfim. Desde 2017 eu acompanho de perto o Flamengo como jornalista. E de lá para cá eu vi a eleição de 2018, vi a eleição de 2022 e vi essa agora. E sem sombra de dúvidas, de todas que eu acompanhei como jornalista, essa foi, digamos assim, entre aspas, a mais suja. Por que a mais suja? Porque, simplesmente, o que a gente viu de um candidato, ou dos candidatos, porque em determinado momento parecia até que o Rodolfo Landim era o candidato à eleição presidencial do Flamengo e não era o Rodrigo Dunche. Quando, na verdade, a gente pôde perceber que, se pudesse, o Landim iria se candidatar novamente. E ele ia ser o CEO se o Rodrigo Dunche vencesse a eleição. Mas em vários momentos o Landim botava a cara como se ele fosse o candidato. Inclusive ele deu muito mais entrevista do que o próprio Rodrigo Dunche. Inclusive, isso vale ser dito, porque muita gente me questionou por que eu não fiz uma live com o Rodrigo Dunche também, como eu fiz com o BAP. Eu não fiz porque o Rodrigo Dunche em nenhum momento topou. Segundo ele, a assessoria tinha muita demanda, ele não foi em vários lugares, beleza. Ele poderia, se ele quisesse, ele daria um jeito para participar. O BAP quis e deu um jeito, porque eu tenho certeza que a agenda do BAP também estava super lotada. Então, isso já é uma resposta. Agora, a chapa da situação, a todo momento, utilizou a máquina. E, novamente, máquina entre aspas. Nas redes sociais, utilizou o perfil oficial do Flamengo. Eles chegaram a ter a cara de pau de mencionar lá nas redes sociais do Flamengo que nos últimos 6 anos o Flamengo ganhou 4 cariocas. E daí? E daí? Para que fazer um recorte como esse para mencionar Campeonato Carioca? A gente pôde ver em um jogo do Flamengo no Maracanã, gandulas utilizando camisa roxa da candidatura do Rodrigo Dunche. A gente pôde ver moradores de condomínio próximo à Gávea ganhando presente, os sócios, obviamente, ganhando presente, que é a camisa roxa da campanha eleitoral. A todo momento utilizaram a máquina, utilizaram o fator construção do estádio próprio para tentar ganhar votos. Então foi uma eleição extremamente suja de um lado. E, gente, isso aqui, quem está falando, não é um torcedor. Eu, como torcedor, eu tenho a minha linha política, eu tenho o meu pensamento. Se eu pudesse votar, eu sei quem eu votaria. Mas quem está falando aqui é o jornalista Venê Casagrande. De fato, o que a gente pôde acompanhar durante essa eleição presidencial foi uma chapa tentando a todo momento utilizar a máquina. Inclusive, Diogo Lemos, que hoje é atual VP de gabinete do Flamengo, ou seja, VP de gabinete do Rodolfo Landim, um cara extremamente ativo no Twitter, ele parecia segurança virtual do Landim, a todo momento respondendo, e tudo que era contra a chapa dele era fake news. Ele precisa parar e aprender o que é fake news. Não, nem tudo era fake news. Óbvio, a gente pode ver muitas fake news, tanto falando mal de um lado quanto do outro, mas eu quero parabenizar também o agora ex-presidente da Assembleia Geral do Flamengo, Carlos Henrique, pelo belíssimo trabalho que ele fez. Porque o BAP venceu a eleição, mas eu acho que mais do que isso, foi algo extremamente democrático. Foi uma eleição presidencial que contou com urna eletrônica. Quem venceu mesmo foi a democracia e o torcedor rubro-negro que pôde ir lá votar. O BAP, obviamente, ele sai vencedor da eleição presidencial, mas a política no Flamengo não para por aí. Por quê? Agora tem eleição para o Conselho Deliberativo. E muita gente pode parar e achar que é bobagem, que é bobeira, mas não é bobeira. Isso aí mexe total no xadrez da política do Flamengo. E o BAP agora vai tentar
O BAP e o Flávio Willemann, que é o VP geral, que é o VP do BAP agora, a partir de 2025, eles vão tentar eleger o Ricardo Lomba. Eles estão apoiando o Ricardo Lomba nessa eleição para o Conselho Deliberativo. Então, gente, fazendo uma análise geral do que eu vi de perto nessa pré-eleição, foi algo extremamente assustador, cara. Assustador, assim, porque a todo momento eles utilizavam a imagem do Landim, parecia que o Landim era o candidato. Eu nunca vi promover, durante uma eleição presidencial, o presidente, Rodrigo Dunst, no caso, aí tinha o VP dele, o vice, e aí tinha um CEO. Por que isso? Mas por que utilizar tanto da imagem do Landim assim? Gente, a gente pôde ver um Landim totalmente desesperado ontem no dia da eleição. Teve um áudio em grupos de apoiadores, ele pedindo pelo amor de Deus para as pessoas irem votar, porque a eleição, segundo ele, estava extremamente apertada. A pergunta que, se eu pudesse fazer ao Rodolfo Landim, porque assim, e isso aqui vai uma crítica, em 6 anos, o Rodolfo Landim nunca quis me dar uma entrevista. Nunca. Nunca. Isso aqui é uma crítica ao Rodolfo Landim. Por que será? Porque eu fazia meu trabalho, e vou ser bem sincero, fazia o meu trabalho muito bem feito. Pessoas me falam que o Landim não vai com minha cara desde o dia que eu vazei a informação do Gabigol contratado antes do clube. E vazei a informação do Arrascaeta contratado antes do clube, lá no começo da gestão dele. Gente, eu só fiz o meu papel, tal como outros jornalistas tentam fazer e não conseguem. E por falar em jornalista, eu vi muita gente rasgando o diploma de jornalista e tendo uma postura extremamente lamentável, durante a eleição ontem e pós a eleição. Lamentável. Então foi uma eleição presidencial do Flamengo que me chamou muita atenção em determinados momentos de maneira negativa. Não por causa do... Enfim, vocês vão entender. Deixa pra lá, porque é melhor não falar nada. E aí, torcida rubro-negra, o que vocês acharam aí do novo presidente do Flamengo aí, o BAP? Cara, será que o Felipe Luiz vai permanecer? Ele falou que vai, né? O estádio também, vamos construir o estádio, dar continuidade aí às obras, Felipe Luiz vai permanecer. São palavras deles, né? Vamos ver se vai mudar depois alguma coisa, cara. Mas tomara que mude para melhor, né, cara? Que vem aí o tal do José Boto aí, que é um diretor de futebol, né? Também falou que estão falando que ele vai entrar em contato para poder fazer uma contratação. Cara, tomara que as coisas fiquem melhores mesmo no Flamengo, né? Que já tá ficando bom, né, cara? O Felipe Luiz ali no comando. Agora vamos ver essa parte aí, né, de presidente, da diretoria aí, vamos ver o que eles acertam aí. Tá? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.